Vamos lá, vamos tomar na São José. São José tem tudo, tem a salada, tem a coisa, tem as meninas mais bonitas do... Oi, professor, tudo bom? Então, a gente vai começar aqui, tá? Ok. Tá bom, então. Vamos lá? Você vai introduzir, né? Acho que nem da outra vez ele introduz aí. Tem que tirar o som dele, né? Silenciou já. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à segunda audiência pública virtual sobre a revisão do Plano Municipal de Saneamento. A audiência ela foi convocada pelo edital número 1 de 2026, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público em 11 de dezembro de 2025. Vou passar aqui só algumas orientações, revisar algumas orientações já passadas na primeira audiência, só para a gente poder colocar todo mundo na mesma página, e vamos dar andamento na audiência pública, né? A audiência está sendo transmitida pelo canal oficial da Prefeitura, no youtube.com/BMVRJ, com a gravação integral e simultânea para todos os interessados. Também está funcionando, neste momento, os 6 pontos de apoio presenciais, nos 6 distritos que nós temos aqui em Valença, que ficam em Santa Isabel, do Rio Preto, Barão de Paraná, Conservatória, Parapeúna, Pentanha e no centro aqui de Valença. A apresentação, assim, meu nome é Wallace Pavão, sou presidente atuando aqui como presidente da mesa, agradeço a presença do Pedro Henrique Correia, nosso procurador. E aí eu vou passar a palavra para o professor doutor Guilherme Portugal, que ele é o coordenador técnico do projeto do Rio de Janeiro, e ele está conduzindo a análise, a revisão técnica do Plano Municipal de Saneamento. O professor vai participar da mesa como membro técnico convidado. Ele está no Rio de Janeiro, está virtualmente com a gente, e ele vai dar mais à frente, vai dar alguns esclarecimentos, refazer a apresentação. Faço uma breve contextualização dessa audiência virtual, audiência pública, né? Que no dia 11 de dezembro, como falado anteriormente, a gente firmou o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Esse compromisso assumido visa essa revisão do nosso Plano Municipal de Saneamento, e os professores estão conduzindo essa revisão técnica pela UERJ, junto com a CEPUERJ. O trabalho combina os diagnósticos técnicos operacionais, análise econômica, financeira, avaliação, sustentabilidade, metas de universalização de programas e projetos de ações, indicadores de desempenho, e abrange os 4 componentes previstos na lei: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais e urbanas. Boa tarde, agradecer a presença aqui do nosso secretário de Meio Ambiente, Ailton. Toda a documentação técnica está publicada desde o dia 13, né? E dia 13 de maio de 26, na Prefeitura, na seção de ações e programas. Vou passar aqui a palavra para o nosso secretário aqui, grande Ailton, para poder falar. Audiência. Boa tarde a todos que nos acompanham presencialmente aí pela internet. Só colocar, Wallace, a grande importância histórica para o município, o que está sendo feito desse encaminhamento do Plano Municipal de Saneamento Básico. Quando vereador, eu e Saulo, a gente teve alguns embates juntos na Câmara para que a gente pudesse tentar achar um modelo ideal para Valença. Chegamos a visitar outras cidades para entender os modelos, só que não dependia da gente. Agora, Saulo estando como prefeito, eu como vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente, a gente teve que cumprir esse dever, né, da gestão, a gestão que se faz presente, uma gestão que quer realmente fazer caminhar, ela precisa ter a dignidade respeitada, os direitos respeitados, e água potável, saneamento básico, esgoto, é o mínimo possível que uma população precisa ter.
Então, hoje, mais do que um estudo, mais do que um trabalho, hoje a gente entrega para a população de Valença o início de um marco histórico, que vai culminar em 2033, no fim do marco saneamento básico, onde a gente vai ter realmente muito serviço prestado, com certeza, muito trabalho que poderá ser visto, né? A gente lembrando que o saneamento básico, por muito tempo, foi negligenciado por muitos políticos, porque políticos que achavam que o que está escondido embaixo da terra não gera voto. E a gente pensa diferente, a gente pensa que político que gera dignidade, gera qualidade de vida para a população, esse político realmente merece ser respeitado, entendido e parceiro da população. E é isso que a gente quer fazer, essa gestão histórica. Agradecer aqui ao Wallace, um grande mentor da parte estatística e financeira disso tudo, aos professores da UERJ, a banca da UERJ, que tem colaborado imensamente, ao Henrico, né, que tem encabeçado esse trabalho também junto à equipe e ao grupo de trabalho, e Pedro, nosso procurador, que dá a luz jurídica para tudo isso e segura também as questões relacionadas ao Ministério Público, que a gente já estava bem atrasado também, e mais um marco histórico. A gente tem sido uma gestão que tem cumprido com TACs, com obrigações junto ao Ministério Público e obrigações junto à Justiça. A gente está aqui para fazer realmente algo diferente. Obrigado e boa sessão para todos vocês hoje. Obrigado, secretário. Vou repassar aqui, acho que é importante, as regras da sessão, só para a gente alinhar essa participação. Essa participação é feita por um credenciamento único, feito no site da própria Prefeitura, lá na barra Ações e Programas, com a autenticação pelo GovBR. Ou seja, quem quiser participar, quis participar, teve que fazer esse preenchimento de informações, sendo validado pelo GovBR. Esse credenciamento é a parte correta, é a parte de entrada para as manifestações, que ser feitas, escritas por e-mail, vinculadas a um protocolo de manifestação oral. Que se registra aos cidadãos, registra aos cidadãos que pedirão essa opção de credenciamento pelo menos com 48 horas, ou seja, quem está participando hoje já fez esse credenciamento com 48 horas de antecedência. E cada manifestação oral, ela tem, no mínimo, improrrogáveis 3 minutos de tempo para ela poder se pronunciar sobre a colocação, o questionamento, a fala da pessoa. A pessoa ela vai falar o nome dela, ela vai dizer o protocolo que gerou nesse credenciamento que foi realizado junto ao site da Prefeitura, com validação do GovBR, vai dizer o nome, vai dizer o número do protocolo e fazer a sua colocação dentro do prazo de 3 minutos. A mesa não vai responder a perguntas, não promove debate e não oferece réplica durante o bloco. Registramos com o conteúdo dos tratamentos técnicos posteriores. Ou seja, a gente vai receber as informações, posteriormente elas vão ser todas analisadas, respondidas e colocadas no site. As perguntas e manifestações pertinentes, essas respostas serão publicadas no boletim oficial até o dia 5 de junho. Ou seja, a gente vai receber, vai analisar, os professores da UERJ vão analisar, vão fazer as respostas, a gente vai dar um crivo nas respostas e publicar no nosso boletim oficial. A mesa pode... Assim, agora é uma questão mais de convivência no debate. A gente pode desligar o microfone caso a pessoa se pronuncie de forma ofensiva, forma caluniosa, falando injúrias. A gente pode ter essa prerrogativa de fazer isso com base no regimento interno. A pessoa vai repetindo, tem 3 minutos para poder falar, se pronunciar, informando o protocolo e seu nome. O chat do YouTube não é um canal oficial de perguntas. O canal oficial foi o que eu falei e mencionei anteriormente. O chat do YouTube, ele é um chat. A gente vai dar uma olhada, mas ele não vai valer como perguntas nem vai ser respondido. Com base nisso, eu acho que eu passei toda a parte de convivência da audiência e eu vou passar para os professores fazer a apresentação técnica, refazer a apresentação técnica que foi feita na audiência passada, no dia 20. Eles vão novamente fazer essa apresentação para a gente. Tá ok, professor? Ok. Pode botar. Bom, boa tarde aí a todos aí de Valença. É um prazer aqui, um prazer e um desafio muito grande que fomos incumbidos, né, de realizar
coadunar com o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público o Plano Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Valença. E aqui eu quero agradecer ao Wallace Pavão aí pela abertura, ao secretário do Meio Ambiente, Ailton, né, ao prefeito Saulo, né. Quero agradecer a todas as autoridades também aí presentes, né, e dizer que para a gente foi um desafio bastante grande em função da questão temporal, né. Não foi um trabalho tão extenso, mas foi um trabalho muito intenso, porque a gente desenvolveu um plano municipal de saneamento básico em tempo recorde, mas sempre com auxílio do nosso amigo Henrico aí, que está sempre à disposição da gente para fazer a comunicação junto da prefeitura, e nós conseguimos aí, em um tempo relativamente curto, realizar um plano municipal de saneamento básico, um esqueleto aqui bastante interessante, com consultas e visitas ao município e com entendimento bastante complexo e profundo do que é o PMSB de Valença, né? Nós temos atualmente uma situação complicada, né? Nós temos redes de esgoto desativadas, nós temos perdas grandes, temos dificuldade no abastecimento de água, falta de hidrometria, temos perdas excessivas. Então, o desafio do município de Valença é muito grande. E existe a questão também da tarifação do esgoto, que vai ser um desafio futuro para que a população, para que a gente contemple a capacidade de pagamento da população. Então, agradeço imensamente a confiança aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós, na nossa equipe que eu coordeno, junto ao Observatório de Gestão Pública, Gestão e Contabilidade Pública dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, sob minha coordenação, antes pertencente à Faculdade de Administração e Finanças, e agora ao Instituto Multidisciplinar de Formação Humana e Tecnológica. Todas as duas unidades acadêmicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, agradecer também aos diretores da universidade, à reitoria, e vamos dar continuidade aí à audiência pública, para que a gente possa mostrar, em linhas gerais, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que já está todo descrito em relatório apropriado. Tá? Então, vamos passar os slides, e aí eu vou retirar a imagem, vou colocar os slides e a gente vai passando slide por slide para seguindo um roteiro básico, onde a gente vai primeiro mostrar os números de Valença, vai mostrar o que é um plano municipal de saneamento básico, e vamos destrinchar os quatro eixos principais, que como bem falou aí o secretário do Meio Ambiente, o Wallace Pavão, né, o fornecimento de água potável, o esgotamento sanitário, os resíduos sólidos e a drenagem, né, de águas pluviais. Tá? Então, vamos lá dar início à apresentação.
que o que é um plano municipal de saneamento básico? Assim como várias outras formas de prestação de serviços que nós temos em relação à energia elétrica, e outras concessões e outros tipos de serviços, nós temos a prestação do serviço de água, que é regulada por várias leis. Nós vamos falar brevemente das leis, mas, em linhas gerais, o que é um plano municipal de saneamento básico? É um projeto, é um instrumento, né, de projeção do que o município precisa, necessita para abastecimento de água, né? Basicamente, são 4 eixos de prestação de serviços. O fornecimento de água potável, né, que implica na captação da água, né, na rede hídrica do município, a distribuição, o tratamento e o fornecimento para para os domicílios, né, para os domicílios. O segundo eixo, que também está previsto nos marcos regulatórios e nas leis federais e no decreto municipal, que nós vamos falar daqui a pouco, é exatamente o tratamento de esgoto, né? Esses 2 primeiros eixos são os principais que a gente vai abranger com relação ao que a gente está tratando com o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público. Tá? Além desses 2 eixos, a gente tem os sólidos, que já tem um plano municipal já em vigor, né, dando conta principalmente da sede de Valença, com uma captação de resíduos sólidos de quase 100% na sede, faltando só os outros distritos e parte da área central. E o último eixo do Plano Municipal de Saneamento Básico é o da drenagem, que é o tratamento das águas pluviais, e também em função da, da, da quantidade de milímetros de chuvas no município, a gente tem a previsão de enchente, né, nesse 4º eixo. Então, basicamente, o que a gente tem em termos de Plano Municipal de Saúde Básica é a projeção para 35 anos do tratamento da água, do esgotamento sanitário, a drenagem e o esgotamento sanitário. Então, aí a gente estabelece alguns critérios, a gente fez um estudo aprofundado do município de Valença, com relação tanto à área quanto à população, e aí a gente vai dar seguimento mostrando algum desses números. Alô, 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 alô. Então, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Valença, ele está amparado, né, em um conjunto de normas e de um robusto corpo legal. Em primeiro lugar, a gente tem a lei de 2007,
que já durante o governo Lula, né, que foi o Plano Nacional de Saneamento Básico. Lá a gente teve na 11.445, ela estabelece todo o funcionamento do, do saneamento básico e a necessidade dos municípios de elaborarem seus próprios planos para contemplar essas situações. Responsabilização pelo saneamento, desde a Constituição de 88, ela é cedida, né, ao município. A autoridade é o município. Aí o que a gente viu ao longo da história, que a SEDAI praticamente tomou conta de todo o estado do Rio de Janeiro, mas isso foi todo um movimento antes da redemocratização, antes da Constituição, e hoje a gente tem essa responsabilização por municípios, que foi, em 2020, a Lei 445 de 2007, ela estabelece as linhas gerais do saneamento básico, mas o marco regulatório de 2020 é que vem estabelecer todas as diretrizes mais assertivas com relação a metas, prazos e outras características mais bem delimitadas para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e para a execução do saneamento básico de uma forma geral, né? Então, essas duas leis são fundamentais, a base para o estabelecimento do plano do PMSB, e mais o decreto municipal de Valença, esse sim, né, estabelecendo todas as normas para que a gente pudesse, que o município possa, de forma bem assertiva e direta, concluir aí o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, vamos lá. Então, no nosso estudo, a gente avaliou estatisticamente algumas condições do saneamento básico de Valença, e a gente tem três estatísticas bastante importantes, né? Em relação ao, em relação a perdas, Valença hoje, né, tem uma situação de saneamento básico bastante precária. A gente tem uma perda de 85%, né? A meta é chegar a 25%. A gente tem 89% de hidrometria, né? Que são hidrômetros instalados em residências. A meta é chegar a 100%, a gente vai especificar isso mais na frente, nas metas. E a gente tem um fornecimento de água de 86% da população atendida, né? E a meta é chegar a 99%. Tá? Essas são as principais características com relação ao saneamento básico.
Caiu, será? Deles? Acho que sim. Caiu deles, Darlan? Caiu deles? Alô, professor, tá ouvindo? Tô, agora tô. Só um momento, por favor. Ah, tá ok. Então, como é que está o município de Valença em termos populacionais, área e outras características importantes que devem ser mensuradas para a elaboração do PMSB? O Valença tem uma população hoje de aproximadamente 68 mil habitantes e nos próximos 35 anos, que é o horizonte de tempo que prevê o PMSB, a projeção de crescimento é para 71 mil habitantes. E existe um planejamento, existe uma projeção de que, assim como acontece na maioria das cidades brasileiras, uma concentração populacional na sede de Valença, saindo da zona rural. E isso aí é um desafio também do município de Valença para manter a população rural, né? E Valença é uma cidade que tem 1.300 quilômetros quadrados, correto? E tem 6 distritos, né, que nós vamos tratar um por um mais à frente, que é o Distrito Central de Valença, o Barão de Paraná, o Conservatório, Santa Isabel, Pentângina, né? E Santa Isabel, isso aí, né? Parapeúna. Gente, quando a gente estiver dando um intervalo aqui, é porque a gente está ajustando aqui os slides, tá? Para deixar bem, exposição bem detalhada. Então, dando continuidade no PMSB, nós vamos falar sobre o primeiro e mais importante eixo. A gente vai falar sobre o primeiro e mais importante eixo, que é o do abastecimento de água. Tá? Aí tem Então, como é que está a situação do abastecimento atual de água em Valença? A operação atual em Valença está sendo realizada pela EPAC, né? Que é a Companhia de Águas, só que a gente tem várias dificuldades para ser apontadas, né? Vamos relembrar que a gente tem um índice de perdas de 68%, ou seja, mais de 2/3, né, da água captada, então é uma perda muito grande, realizando benchmark em relação a outras cidades, é uma perda bastante significativa.
A proposta é reduzir aí para 25% de perdas no máximo, né? Então, a gente analisou cada um dos distritos de Valença e nós temos a seguinte situação com relação ao abastecimento de água. A estação de tratamento de águas da Central de Valença, ela tem uma capacidade de 310 litros por segundo. É uma capacidade alta e a gente tem que atentar para a ideia de que essa vazão de água ela é bastante superior à média nacional e é bastante superior aos índices já científicos baseados em várias populações. A gente, a média proposta é de 190 litros por segundo, né? Por que acontece essa vazão excessiva, né? Um motivo é a liberalidade com que a água está sendo tratada em Valença, com abastecimento sem uma educação efetiva da população, e também as perdas que são derivadas de problemas de desvios de águas da população e outros fatores, né? E aí, nos outros distritos, a gente tem problemas ainda bem mais complicados, bem mais graves, né? Na sede, a rede está muito antiga. A rede é antiga e ela está sem uma reservação adequada para atendimento da população do Distrito Central. E está sem capacidade de captação também. E a gente tem uma rede de captação que está bastante assoreada. Então, são desafios aí que a gente vai ter pela frente. Já em Barão de Paraná, a estação de tratamento de águas, ela que está instalada, mas as redes ainda são muito precárias, né? A gente tem uma estação de tratamento de águas, mas na hora da distribuição as redes são precárias, são antigas, assim como nos outros distritos também. Em Santa Isabel, a água distribuída, ela está sendo distribuída in natura, sem qualquer tipo de tratamento, né? Então, não tem tratamento nesse distrito. Em Parapeúna, as redes com materiais fora do padrão, toda a rede de distribuição, tubulações, etc., estão fora do padrão previsto pelas autoridades do setor. Lá em Conservatória, a gente tem uma reservação centralizada, mas tem uma necessidade de aumento da reservação, e a reservação mínima para o Distrito Conservatório é de 1.000 metros cúbicos, que é o desafio para a instalação lá em Conservatória, tá? Qual o desafio, gente? O desafio central é de elevar o atendimento de 83%, que nós já falamos ali atrás, para
99%, isso em 8 anos, né? A partir de 2026, em 8 anos. O plano total é de 35 anos, mas já temos essas metas que vão de levar o atendimento de 83 para 99 em 8 anos, a redução das perdas de 86, 88, de 68, desculpe, 68% para 25%, isso em 9 anos, alcançar 100% da hidrometria, né? Ou seja, instalação de hidrômetros em 100% dos locais onde haja fornecimento de água. Tá? Garantir a qualidade da água acima de 95% já no primeiro ano, tá? Com ações efetivas de tratamento da água e a pós-captação. Então, em virtude desse cenário, a gente tem algumas ações prioritárias. E quais são essas ações prioritárias que estão descritas aí no slide? Em primeiro lugar, um novo reservatório na sede de 5.000 metros cúbicos. Então, poços profundos para a área rural, né? Outro desafio, setorização das redes, né? E qual seria o outro desafio? Tratamentos de águas compactas, distritais, né? Então, são pequenas estações de tratamento de águas em todos os distritos. Aí a gente tem os investimentos que são necessários. Temos aí os investimentos necessários totais, né? Temos investimentos necessários para a operação e manutenção da rede e temos o investimento necessário nas obras. Então, vamos lá. O investimento total vai ficar na ordem a gente chegou aqui no número de 593,7 milhões de reais ao longo dos 35 anos do projeto. Isso sendo amortizado ao longo desses 35 anos. E aí a gente vai ter, desse montante total, 73,3 milhões em obras, que é o chamado CAPEX, né, que é a parte destinada a obras e infraestrutura, e 520, que é a maior parte, 520,4 milhões ao longo dos 35 anos em operações de manutenção e conservação, que é o que se chama o chamado OPEX. Corrigir para outro.
Bom, vamos lá. A segunda parte principal do Plano Municipal de Saneamento Básico é o esgotamento sanitário. No esgotamento sanitário, o que a gente tem de fundamental? A situação do esgotamento sanitário de Valença é bastante precária. Todas as redes, né, existem redes de esgotamento, porém, todas as redes estão desativadas. Não existe nenhuma rede em funcionamento no município, em todos os distritos de Valença, incluindo a sede. O que existe é que, em alguns distritos, nós temos ainda resíduos de redes ou redes que podem funcionar, mas, de forma geral, o diagnóstico é o seguinte: na sede, existem redes, mas tudo sem cadastro atualizado, e as 3 estações de tratamento de esgoto, que é a estação de tratamento de esgoto de Varginha, de Vale Verde e de Cambota, desculpa, elas estão desativadas, como eu já falei. As redes existem, mas estão desativadas, todas elas. Barão de Juparanã, Barão de Juparanã e Parapeúna, Santa Isabel e Parapeúna. Não existe nada, não tem rede coletora, não tem rede de esgotamento, não tem nada. Então, precisa começar do zero ali nesses distritos. Em Pentanha e Conservatória, esses distritos eles possuem estações de tratamento de esgoto construídas, porém também estão desativadas, né? Elas podem ser ativadas, mas vai entrar com uma necessidade de manutenção e operação grande, tá? E é importante citar, né, que no esgotamento sanitário não existe cobrança por parte da população. Então, é um desafio para a prefeitura, é um desafio, na verdade, para todas as prefeituras, né, porque, de alguma forma, o esgotamento sanitário no Brasil permaneceu à margem dos planos municipais, dos planos de saneamento, né, e, de alguma forma, tem que haver algum tipo de captação de recursos da própria população para arcar com os custos do, do esgotamento sanitário. Então, esse é um desafio aí, que é o nosso próximo desafio, de estabelecer a capacidade de pagamento da população e fazer algo que seja bem justo, né, de acordo com o que o Ministério Público está se propondo a ajudar aí no município de Valença. Então, como é que a gente vai estabelecer como é que a gente estabeleceu os valores do nosso plano de investimento para e quais as ações previstas no PMSB que a gente necessita para o município de Valença. Na sede,
serão criadas três subsistemas, né, de estação de tratamento de esgoto, que são nos bairros aí apontados anteriormente, que é Varginha, que vai absorver 93 litros por segundo, Centros, 73 litros por segundo, e com 7 litros por segundo. Com a tecnologia de tratamento, a tecnologia UASB, mais o biofiltro, mais a decantação, né? A tecnologia clássica de tratamento de esgoto. O USB, mais o biofiltro, mais a decantação do esgoto, e o que atende aos padrões do CONAMA, o decreto 430 de 2011 do CONAMA, que é a forma mais razoável de se tratar o esgoto sanitário. A ideia é a implantação de cerca de 107 mil metros de rede coletora e mais de 8 mil ligações domiciliares. É, 18 mil ligações domiciliares. Nos distritos, cada distrito inclui uma solução de estação de tratamento de esgoto individual, né? E a meta é atingir 90% de atendimento até 2033. Então, 2026, então, como a gente já tinha falado, nos próximos 7 anos, atingir a meta prioritária de 90% de tratamento de esgoto, de forma geral. Em relação ao investimento total requerido para universalização do sistema de esgoto, a gente tem um CAPEX, né, que é um investimento em obras, de 262,1 milhões de reais. É isso nos próximos 35 anos. Tá? Aí vocês conseguem ver aí em cada um dos distritos os valores individuais, né? Então, na sede, a gente vai ter que ter um investimento de 184,9 milhões, Barão de Jupará, 20,3 milhões de reais, seguindo aí Santa Isabel, 19,4 milhões de reais, Conservatória, 18,5 milhões de reais, Parapeúna, 14,3 milhões de reais,
demais distritos, 4,7 milhões de reais. O terceiro eixo do Plano Municipal de Saúde de Saneamento Básico consiste na questão do tratamento, coleta dos resíduos sólidos. Nós, em relação aos resíduos sólidos, Valença já dispõe de um plano municipal, inclusive já via decreto e decreto-lei, bastante detalhado, e atualmente os resíduos sólidos são tratados no consórcio de alguns municípios da região, que é o consórcio do Vale do Café, o Convale. Então, a gente não se aprofundou mais nessa questão de resíduos sólidos, porque já existe aí uma condição anterior de tratamento por parte da própria prefeitura. Bom, o quarto eixo do Plano Municipal de Saneamento Básico é a questão da drenagem, né, que é a captação das águas pluviais e da previsão de enchente. Valença está inserida ainda na bacia do Paraíba do Sul, né? Que é a região hidrográfica, né, controlada pela bacia do Comitê da Bacia do Rio Paraíba do Sul. E o diagnóstico com relação à drenagem revela que tem microdrenagem fragmentada e seu cadastro georreferenciado, núcleos urbanos situados em vales planos com risco de enchente. Como o município tem desníveis muito grandes, a possibilidade de enchente também é muito grande, né? Em função das chuvas periódicas, conforme apontado aí a previsão anual de águas fluviais, de precipitação de chuvas, né? Precipitação de fluvial. Então, o plano propõe medidas em dois grupos principais, né? Uma que seria a estrutura dos reservatórios de retenção, né? Desassoreamento, para que a água pudesse fluir melhor pelos rios, pela rede hídrica, e pelos córregos, né? De rios, e a recuperação de taludes, né? Investimentos, a pavimentação permeável, né? De estruturas permeáveis para fluir as águas, e também poços de infiltração. E, finalmente, a recuperação
das matas ciliares, né, que são as matas nas bordas, nas margens dos rios, e criação e manutenção das APPs, né, das áreas de proteção privadas, das áreas de proteção ambiental, né, para que houvesse mais a fluidez do sistema de águas fluviais. E a segunda parte, que são as não estruturais, que aí inclui o zoneamento de áreas de risco, né? O zoneamento das áreas de risco de inundação, de enchentes, de possibilidade de enchente, e sistemas de alerta, né? De cheias e de desabamento, né? De morros de barreiras, né? E a implantação de uma taxa de drenagem e a elaboração do cadastro georreferenciado do sistema. É, bom, finalmente a gente chegou aqui na previsão que nós estudamos aqui e chegamos aos investimentos necessários para a universalização do abastecimento de água e das metas anteriormente estabelecidas. Abastecimento de água, a gente tem 73 milhões de reais em obras, mais 520,4 milhões em operação, né? Que dá um total de 593,7 milhões de reais. Esse é o resumo que a gente está falando aí com relação aos dados anteriores. Nesse caso, abastecimento de água. Vamos lá para tratamento de esgoto. É uma parada. É só uma parada. O investimento total consolidado é de 1 bilhão e 100 nos próximos 35 anos. Aí eu vou passar a palavra para o professor Gerson, para ele dar continuidade aqui na individualidade de cada tipo de operação. Bom, boa tarde. Nós temos 4 eixos, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Tá? O abastecimento de água, nós temos um CAPEX de 73,3 milhões e um OPEX de 520,4 milhões, dando um total de 593,7 milhões. No esgotamento sanitário, o CAPEX ele girou em torno de 262,2 milhões, o OPEX em cima de 287 milhões, dando um total de 549,2 milhões. Os resíduos sólidos, eles não foram discriminados, CAPEX e OPEX, dando um mínimo de 25,8 milhões ao ano. A drenagem urbana vai ser detalhado. Bom, então esse total
ele se deu em 1.142,9 milhões, baseado no CAPEX de 335,5 milhões e no OPEX de 807,4 milhões. Bom, modelos de gestão e PPP. Vou passar aqui para o professor Guilherme, ele vai desenhar aí a estruturação para viabilizar os investimentos necessários. Então, no que se refere à questão das águas, a gente tem 4 modalidades de contratualização para o saneamento básico, né? Primeiro, a prestação direta, né? O que acontece na prestação direta? Na prestação direta, o município opera os serviços com recursos próprios, né? Na concessão pública, aí o processo ele é competitivo, né, para que uma operadora, né, possa realizar os serviços, né, de forma privada e assumindo os serviços na sua totalidade, né. A PPP, parceria público-privada, que foi regulamentada pela Lei 11.079, de 2004, ela prevê uma parceria privada no sentido de que o capital privado e riscos e sejam compartilhados entre a gestão pública e a gestão privada. A quarta modalidade é o que se chama gestão regionalizada, onde se faz um consórcio, né, na modalidade de consórcio público, com municípios vizinhos e com a integração com blocos de referência, em relação a blocos de referência na captação das águas e dos recursos hídricos, né? Os requisitos comuns a todos esses 4 modelos, né, que eu citei, também estão aí listados. O primeiro, o Plano Municipal de Saneamento Básico tem que ser aprovado pela Câmara Municipal, né? A regulação e a fiscalização tem que ser independente, de alguma empresa independente, e o estudo de viabilidade econômica, técnica econômica, financeira tem que existir, tá? Sistema tem que ser sustentável, tem que haver sustentabilidade, e a sustentabilidade tarifária, né? Então, tem que analisar a capacidade de pagamento da população para que se mantenha a captação de recursos para operações de captação, e as metas de universalização de 99% para abastecimento de água e 90% de esgoto até 2033. Todos os modelos prevêem essas características, tá?
Então, o que que a gente tem? A gente, após esses intensos estudos aí sobre acerca do Plano Municipal de Saneamento Básico, a gente, da UERJ, a gente chegou a algumas recomendações que são essenciais para... Desculpa, gente, que está chegando mensagem aqui no meu celular. São recomendações essenciais para o sucesso do plano, né? Então, o que que nós temos aí? Em relação à água, né? Em relação ao abastecimento de água, é fundamental realizar uma modelagem hidráulica, né? Completa das redes, né? Nós avaliamos todas as redes, mas é fundamental estabelecer uma modelagem hidráulica, reavaliar as captações no período de estiagem, né? Quando tiver parada de chuva, a gente tem que reavaliar a forma de captação, né? Outra recomendação, a gente tem que avançar também no controle de perdas, setorização e substituição de tubulações antigas e já deterioradas pelo tempo. Então, em relação ao esgoto, é fundamental reativar imediatamente as ETS, elaborar o estudo, o cadastro georreferenciado do, das redes, né? E o terceiro, nossa sugestão foi de Cobrando. instituir aí a gente está aí de instituir as cobranças das tarifas de esgoto, né, que é o desafio aí para... Em relação a resíduos, que já está bem elaborado aí para o município, basicamente é revisar o contrato com o consórcio Vale do Café, né, formalizar as cooperativas de catadores, né, de lixo, e regulamentar e registrar o conjunto de catadores e ampliar a coleta seletiva e a reciclagem para além da área central. Atualmente, somente a área central está com tratamento de resíduos sólidos. A sugestão é contratar um plano diretor de drenagem urbana, né, específico para o município de Valença, né, por causa das suas características visuais e das suas idiosincrasias. Os próximos passos, quais serão? Primeiro, a aprovação do Plano Municipal de Saúde, do saneamento básico, né?
a regulação independente, né, com criação de agências reguladoras, né, ou de contratação de agências reguladoras já existentes, né, e fundamental, né, a estruturação tarifária atualizada e que permita viabilizar o projeto do esgotamento sanitário, né? do, 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 da questão do plano municipal como um todo, né? E a modelagem financeira de viabilidade para a parceria público-privada ou concessão ou qualquer modalidade de contratualização que for estabelecida, né, pelo município. O monitoramento contínuo, né? A proposta para os próximos 35 anos é implantar um sistema de indicadores, né, e criação de mecanismos para controle social via Conselho Municipal, né, para que o Conselho Municipal possa acompanhar todo o plano, a execução do plano, estabelecimento de indicadores de eficiência e a participação da população para que haja transparência total no processo do plano municipal, que é a premissa fundamental de compliance, né, para o sucesso do plano, né? E, finalmente, a revisão periódica, né? Revisão periódica, o que é? É a gente pegar o plano municipal e revisar a cada 4 anos, no ciclo do PPA, ou no máximo cada 10 anos, conforme exigência do novo marco regulatório, que é o de 2020. Fundamental, gente, então, assim, que são as metas de universalização que após nossos intensos estudos, a gente propõe, que é o fornecimento de 99% de água no município e uma rede de esgotamento sanitário na ordem de 90%. Esses são os principais indicadores aí que a gente tem. Então, eu estou encerrando aqui a apresentação. Agradeço muito a todos os presentes aí. Espero ter esclarecido de forma satisfatória, ter resumido aí de forma bastante satisfatória o que é o plano de saneamento básico. Agradecer aos participantes, e ao município de Valença de uma forma geral e a todos que estão aí na mesa. E fico aberto aí às perguntas e as consultas e a fala aí de quem julgar necessário. Eu agradeço a todos, um grande abraço. Obrigado, professor. Agradeço ao senhor e a apresentação. Ela foi bastante enriquecedora. Foi muito, muito bom ter participado dessa apresentação aí. Só passar um informe para vocês. Tivemos alguns problemas técnicos, mas a audiência toda vai estar disponibilizada na íntegra nas nossas plataformas, tá? Você pode ficar tranquilo que ela vai estar na íntegra para quem quiser ver novamente, baixar, pode ficar à vontade. Dando andamento agora,
na parte das manifestações orais. Eu queria abrir esse bloco das manifestações orais e relembrando aquelas regras básicas do participante, que ele tem 3 minutos, né, improrrogáveis, controlados pela mesa. A gente vai fazer um regime de uma escuta qualificada, sem resposta, sem perguntas e sem debate, sem a réplica. O áudio é encerrado automaticamente após o término da minutagem estipulada. A pessoa se identifica, primeiro nome, número do protocolo, e faz sua pergunta, sua manifestação. Temos alguém aí para poder... Posso convidar o pessoal a falar? Temos uma pessoa credenciada, mas parece que ela não está na live, não está assistindo a audiência. Quem é o nome da pessoa? Quer deixar registrado o nome da pessoa ou não? Hélio. O senhor Hélio, ele se cadastrou anteriormente, dentro dos prazos, para poder fazer a colocação dele, a pergunta, mas acho que ele não está assistindo agora a audiência. Oi? Ele mandou as perguntas foram respondidas pela equipe técnica, que a gente falou anteriormente. Todo o material é enviado, será disponibilizado, tudo será respondido, encaminhado ao Ministério Público, disponibilizado no site da Prefeitura. Então a gente pode avançar, né? Vamos dar andamento, então, na audiência. Assim, nessa segunda audiência agora, a gente vai dar os próximos passos, porque a gente teve agora o espaço das contribuições, que não teve ninguém nesse momento cadastrado, mas a gente pode falar que os próximos passos são manifestações pertinentes recebidas nas 2 audiências, com as respectivas respostas técnicas, serão publicadas no boletim oficial do município, até o dia 5 de junho de 26. Os documentos resultantes dessas audiências serão publicados no site oficial até 10 dias úteis, remetido também ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em compromisso ao nosso TAC assinado no dia 11 de dezembro de 25. Ao final do processo será publicado um relatório final do processo participativo, com todas as atas, manifestações recebidas, admitidas, inadmitidas, manifestações orais, transcritas, pareceres técnicos, a versão consolidada do Plano Municipal de Saneamento para envio à Câmara Municipal. Em nome da Prefeitura Municipal de Valença, eu agradeço a participação de todos os partícipes, entidades e instituições presentes. A participação social, como a gente já disse na primeira audiência, ela é essencial para a legitimidade da democracia, da política pública de saneamento básico, e o engajamento de vocês fortalece muito essa revisão do nosso plano municipal de saneamento. Agradeço a equipe da UERJ, ao Ministério Público, que está fazendo uma parceria com esse TAC assinado com a gente, pelo esse acompanhamento institucional, demais membros da mesa. Agradeço ao nosso procurador, Pedro Henrique, ao nosso secretário Ailton. Você quer falar alguma coisa no final, Ailton? Não? Obrigado. Pedro, você quer falar alguma coisa? A equipe técnica toda de suporte que está aqui. E como ninguém quer, não temos uma pergunta e a colocação da mesa, a gente pode estar encerrando, né, declarando encerrada essa segunda audiência pública virtual sobre a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Valença. A gravação integral estará disponível no canal em até 72 horas, ata circunstanciada e os documentos resultantes serão publicados no site oficial até 10 dias úteis, com remessa ao Ministério Público. Isso é o que está compromissado, o nosso TAC assinado com eles. Agradeço a participação de todos aí, desejo uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos.